TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. E nesta edição, juiz homologa a passagem de ônibus a R$ 5,90 em Petrópolis. Petrópolis registra diminuição no número de incêndios florestais em 2025. Frio impacta nas doações e Banco de Sangue Santa Teresa alerta para estoque crítico do tipo O negativo. E o diálogo com o objetivo de destacar o dia D do empreendedorismo feminino. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 16 de agosto, dia 15 de agosto, hein? Já estou me adiantando. Hoje é sexta-feira ainda, dia 16 é só amanhã, só sábado. E olha só, gente, nós começamos a nossa edição com um novo capítulo da novela do transporte público petropolitano. Durante a audiência realizada nesta quinta-feira, dia 14, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, foi homologado o reajuste da passagem de ônibus para R$ 5,90 a partir de 5 dias após a publicação de intimações no sistema judiciário. O novo valor representa um aumento de 11,3% em relação ao custo atual da tarifa, de R$ 5,30. A passagem de ônibus em Petrópolis será reajustada para R$ 5,90 a partir de 5 dias após a publicação das intimações no sistema da Justiça. A decisão foi anunciada pelo juiz Jorge Luiz Martins nesta quinta-feira, durante a audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis. O valor foi calculado pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. O Ministério Público apoiou o reajuste da passagem, mas criticou a Prefeitura por, segundo o promotor Pedro Coutinho, tentar transferir a responsabilidade política ao Judiciário. Segundo o MP, a demora no reajuste da passagem agrava o desequilíbrio econômico nos contratos e ameaça a descontinuidade no serviço do transporte público. Outro ponto debatido na audiência foi o do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, o Comutran. O Ministério Público argumentou que a participação do Conselho, embora prevista em lei como instrumento de democracia participativa, não pode ser usada como obstáculo para descumprir contratos, a legislação e a Constituição. A audiência foi marcada por divergências sobre a necessidade de envio da planilha de custos ao Comutran. O presidente da CPTrans, Luciano Moreira, reconheceu que não apresentou o documento ao Conselho e afirmou entender que a decisão judicial dispensava esse procedimento. O prefeito Ingo Rames defendeu o papel do Comutran, lembrando que foi autor da lei que regulamentou o órgão. Entendendo e respeitando todos os membros. De acordo com a superintendente do CETRANSPetro, Carla Rivetti, a defasagem do valor da tarifa dificulta manter o equilíbrio financeiro do sistema. Não está sendo remunerado a ponto de manter um mínimo equilíbrio econômico-financeiro. Por isso, a gente percebe essas dificuldades, mas a gente acredita sim que com essa recobrança, gradual, não acontece de imediato, porque são dívidas muito grandes, amenizar essas dívidas, essa crise, que tudo possa ser melhorado para a população. E olha só, gente, agora trocando de assunto, ontem nós conversamos com a Mariana Braga, que estava ao vivo conosco, direto da Rua Uruguai, no Quitandinha, para falar um pouco sobre um caso de desplacamento de pedras na região. E como eu prometi na edição de ontem, vamos acompanhar agora a matéria completa feita por ela sobre este caso que aconteceu na noite de quarta-feira. Moradores da Rua Uruguai, no bairro Quitandinha, relataram que ouviram barulhos intensos durante o desplacamento de terra ocorrido na localidade. Houve um estrondo bem parecido com um trovão, mas estremeceu a casa inteira. Saímos, então ficou aquele ocorrido, zum, 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 e ficamos sabendo que foi um deslizamento de terra. O local onde as pedras caíram é cercado por grandes árvores e bambus, e com isso, as rochas ficaram presas e nenhum imóvel foi atingido.
Além disso, não teve registro de vítimas. Segundo os moradores do local, o desplacamento foi registrado por volta das 7 horas da noite de quarta-feira. Ao todo, 4 famílias foram orientadas pela Defesa Civil a saírem dos imóveis por precaução até que uma nova vistoria fosse realizada e o perigo de um novo deslizamento fosse descartado. Lá para as 8 horas a Defesa Civil chegou, veio parecer e pediu para a gente poder não passar a noite aqui hoje, ontem. Aí hoje voltamos e estamos esperando outro parecer deles para ver se a gente vai continuar aqui ou não. Bruno, que mora na localidade há 40 anos, relatou que esse não foi o primeiro caso de pedras que se deslocaram no bairro Quitandinha. Inclusive, relembrou uma ocorrência do mesmo tipo em 2016 e que, na ocasião, matou 2 pessoas. Já teve deslizamento de terra nas 2 extremidades da pedra. Tanto na outra vez, quanto teve até óbito e tudo. Com os vários casos de deslizamentos de pedras na localidade, moradores dizem se preocupar, principalmente com crianças e pessoas mais velhas. Hoje em dia a gente é acostumado porque a gente nasceu aqui, mas não tem muita segurança, é aquela coisa. Escutou o barulho, tu não tem para onde correr, a gente fica meio inseguro. Não até pela gente ou para os filhos, para as pessoas mais velhas, entendeu? E a Defesa Civil de Petrópolis informou que após uma nova vistoria realizada na manhã de quinta-feira na Rua Uruguai, 5 casas foram interditadas após o desplacamento de rochas ocorrido na noite de quarta. A região já consta com interdições desde 2016, devido a ocorrências relacionadas a risco geológico. As famílias estão sendo assistidas pela Secretaria de Assistência Social após tudo isso que aconteceu. E olha, gente, continuando no assunto da Defesa Civil, nesta quinta-feira aconteceu na sede da Defesa Civil a primeira reunião de alinhamento para o primeiro simulado de chuva do verão 2025. A Prefeitura vai realizar no dia 10 de setembro um simulado de chuva forte na região do Vila Felipe, no Alto da Serra. Na ocasião, o Defesa Civil alerta a Broadcast, a ferramenta de envio de alertas de emergência que utiliza sistema de transmissão via telefonia celular sem a necessidade de cadastramento, também será usada no treinamento. Esse treinamento vai ser similar a um cenário de aproximação de frente fria com previsão de chuva forte para a região do Vila Felipe. O simulado contará com toque das sirenes, envio de Broadcast para a localidade, abertura do ponto de apoio e atendimento de ocorrências pelo SAMU e Corpo de Bombeiros. Muito importante esses treinamentos porque realmente quando chegar uma situação real, a população e também os serviços de segurança, como a Defesa Civil, têm que estar preparados. E ainda num tópico que envolve a Defesa Civil e os bombeiros, o município de Petrópolis registrou queda no número de ocorrências de fogo em vegetação atendidas pelo Corpo de Bombeiros até o dia 12 de agosto de 2025, isso quando comparado à média mensal do ano anterior. As causas dessa redução são diversas, incluindo a conscientização da população da cidade sobre os perigos e cuidados necessários para prevenir os incêndios florestais. Como parte do plano de contingência para o inverno de 2025, a Prefeitura de Petrópolis está realizando diversas atividades na cidade em locais historicamente relacionados a ocorrências de incêndio florestal. No ano passado, a cidade imperial e todo o estado do Rio sofreram com episódios de fogo em vegetação que muitas vezes são causados pela ação humana. Como a gente sabe, a maioria dos focos de incêndio florestais eles são de origem humana, Alguns estudos indicam que mais de 95% são de origem humana. Levando este dado em consideração, o diretor operacional da Defesa Civil de Petrópolis destaca a necessidade do trabalho com a população por meio de ações de conscientização e capacitação. A gente está fazendo panfletagens, campanhas de conscientização com as comunidades, principalmente com os distritos que têm, nesse período de inverno, de estiagem, maior incidência desses incêndios florestais, a gente tem feito essas campanhas, mas também algumas capacitações. Nilson explica que nessas ações, o público presente vem sendo capacitado para realizar o monitoramento das regiões, identificar os focos de incêndio e comunicar a Defesa Civil ou os bombeiros de forma mais rápida, fazendo com que o trabalho seja mais efetivo. A gente tem formado alguns grupos locais para que eles possam atuar de maneira segura, mas também atuem diretamente no combate
desses pequenos focos. Em todo o ano de 2024, 21.207 casos de fogo em vegetação foram atendidos pelos bombeiros em todo o estado do Rio, número que resulta numa média de aproximadamente 1.700 ocorrências por mês. Até o momento, em 2025, essa média é bem menor, com cerca de 1.200 ocorrências atendidas por mês. A maioria, para não dizer todos os focos de incêndio, a não ser que sejam muito intencionais, eles começam muito pequenos. Então, quanto mais precocemente e de forma mais precisa a gente consiga ter essa informação, a gente consegue atuar em focos muito menores. Então, a gente tem uma facilidade maior e causa menos impactos ambientais também. É preciso levar em consideração que outros pontos também estão envolvidos nessa redução, mas os resultados de Petrópolis, onde esses trabalhos de conscientização vêm sendo feitos, são ainda melhores que os gerais do estado. Já tivemos relatos até de grupos que foram importantes na atuação até de combate em alguns incêndios florestais lá no 5º distrito. Petrópolis registrou 92 casos de incêndio e vegetação até o dia 12 de agosto de 2025, número que resulta numa média de aproximadamente 11 casos por mês. Essa média mensal é quase 3 vezes menor do que a registrada no ano passado, quando foram atendidas 376 ocorrências. A população pode participar e ajudar a melhorar esses resultados, denunciando queimadas para o número 193 para falar com o Corpo de Bombeiros e 199 para falar com a Defesa Civil. E com a chegada da nova onda de frio, o GSH Banco de Sangue Santa Teresa registra uma queda ainda mais acentuada no número de doadores, agravando um cenário já preocupante. Os estoques de sangue do tipo O negativo estão em nível crítico. O Banco de Sangue Santa Teresa reforça o alerta e pede que os doadores se mobilizem ainda nesta semana, para que a escassez não comprometa o atendimento a emergências e procedimentos médicos essenciais. Com o frio, o número de doadores diminui ainda mais. Devido ao frio, agora mais uma chegada dessa frente fria, faz com que os nossos doadores fiquem resfriados, gripados, o que impossibilita no momento a doação. Em épocas de frio, os estoques naturalmente sofrem quedas significativas e o número de doadores tende a diminuir. Ainda assim, a necessidade de sangue não tira a folga, e a doação nesse momento pode ser a diferença entre a vida e a morte para muitos pacientes. O sangue tipo O negativo é conhecido como doador universal. Ele pode ser transfundido em pacientes de qualquer tipo sanguíneo quando não há tempo para testes de compatibilidade, como em acidentes graves, cirurgias de urgência ou atendimentos a pacientes em tratamentos de enfermidades crônicas, como as oncológicas. Atualmente, o número de bolsas disponíveis deste tipo sanguíneo se encontra baixo. Nosso estoque está bem crítico, como eu já falei, e ainda mais de O negativo. Para doar, basta comparecer à unidade ou agendar previamente. O Banco de Sangue Santa Teresa fica localizado na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. O funcionamento é das 7 horas da manhã às 6 horas da noite, diariamente, inclusive aos finais de semana. E olha, gente, agora nós vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de cultura. A 16ª edição do Bunkassai, Festa da Cultura do Japão de Petrópolis, foi aberta oficialmente nesta quinta-feira. A solenidade aconteceu no Palácio de Cristal, que durante 5 dias se veste das cores do Japão para celebrar a cultura nipônica. Nós vamos começar agora com a nossa repórter Mariana Braga, que traz mais informações sobre essa festa. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Fala pra gente um pouco mais sobre o Bunkassai e sobre essa abertura que aconteceu ontem. Pois é, Hugo, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Gastronomia, atrações culturais, música e danças fazem parte da programação da Bunkassai deste ano. A solenidade de abertura da festa contou com a sangria do primeiro barril de saquê, apresentações do coral do Projeto Sol, do Instituto Caminho da Roça e danças típicas do Japão. A abertura do evento contou com a participação do prefeito da cidade, Ingo Rames, do secretário de Cultura do município, Adenilson Honorato, além do cônsul cultural do Japão e de outros representantes envolvidos. O Bunkassai é uma realização da Prefeitura de Petrópolis e da Associação Niki de Petrópolis, que tem o patrocínio Master do Turis Rio, da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Olha, o evento é gratuito e a programação completa você encontra no Instagram, @bunca.sai. Volta com você, Hugo. Perfeito, Mariana. E olha, o Bunca Sai é mais uma dica cultural. Mais tarde, no Correio Petropolitano na TV Primeira Edição, a gente vai ter a agenda desse fim de semana. E é claro, o Bunca Sai está lá, está incluído. É mais uma festa que você consegue aproveitar muitas coisas. A Mariana acabou de dizer, tem coisa cultural, tem muita comida, tem muita coisa, realmente é uma oportunidade. E como a Mariana finalizou dizendo, é um evento gratuito. Então basta ir lá e prestigiar essa parte da cultura petropolitana, né, que o Japão, a cultura nipônica também está incluída aqui em Petrópolis. Mariana, muito obrigada pelas suas informações. E olha, gente, antes de finalizar o nosso primeiro bloco, vamos destacar resultados positivos da edição do GEUPS deste ano. A 71ª edição dos Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis alcançou 500 inscrições nas modalidades de judô e jiu-jitsu. Inclusive, né, a gente pode fazer um link entre o judô e o jiu-jitsu. O Bunka Sai são realmente artes marciais asiáticas. Essas disputas dos GEUPS propriamente ditas acontecem hoje e amanhã, dia 15 e 16 de agosto, respectivamente, a partir das 9 horas da manhã, no Pátio Petrópolis, aqui no centro, e reúnem estudantes de diversas escolas da rede pública e privada. O evento, iniciado em junho, reúne mais de 1.500 estudantes de mais de 40 unidades escolares. A programação, que segue até o mês de outubro, contempla 14 modalidades esportivas, entre provas coletivas e também individuais. O judô retorna ao calendário após anos de ausência, assim como natação, que voltará no mês de setembro. O jiu-jitsu integra pela primeira vez a competição, junto com o pump track e o skate, que iniciaram neste ano. As competições individuais prosseguem em setembro, com tênis de mesa, atletismo e xadrez. Já as coletivas incluem futsal, handebol, vôlei e muitas outras modalidades que já são conhecidas e tradicionais aqui na cidade e seguem até outubro, quando também se encerram todos os trabalhos do GEUPS. E, gente, encerramos agora o nosso primeiro bloco, mas fique por aqui porque vamos para um rápido intervalo, mas logo o Correio Petropolitano Debate está de volta. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias.
Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e vamos agora à previsão do tempo. Gente, hoje é sexta-feira, então, como vocês já sabem, é hora da previsão mais aguardada da semana. A previsão para o sábado, a previsão para o domingo, a previsão para o fim de semana. Então, está aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer essas informações para a gente. Diz pra gente, Toledo, como é que fica o tempo neste fim de semana? A gente tem previsão de ser aquele fim de semana chuvoso, muito frio? Como é que vai ser? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, a semana toda foi muito frio. Mas olha só, Nova Friburgo será um final de semana com sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E à noite, com muitas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 17 graus, isso no sábado. Já no domingo, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 19 graus. Em Teresópolis, a previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens de manhã, passando a nublado com possibilidade de garoa à noite. À noite, com muitas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 12 e a máxima de 18 graus. E no domingo, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E à noite será com poucas nuvens. Os termômetros devem variar entre a mínima de 10 e a máxima de 20 graus. Aqui em Petrópolis, o dia amanhã será de céu nublado, com possibilidade de garoa de manhã e à tarde o sol aparece, mas a previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros podem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 18 graus. No domingo, o dia será de sol com algumas nuvens, mas não chove. As temperaturas variam entre a mínima de 10 e a máxima de 21 graus.
Já em Paraíba do Sul, a previsão do tempo para sábado é nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. À tarde é de sol com diminuição de nuvens e à noite com pouca nebulosidade. As temperaturas devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. Já no domingo, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E à noite com poucas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus. E para finalizar, em Três Rios, a previsão para os 2 dias é a mesma. O sábado e o domingo serão dias de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite com poucas nuvens. No sábado, as temperaturas podem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus. E no domingo, mínima de 14 e máxima de 25 graus. Ou seja, Hugo, as cidades na região serrana, Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis podem chover. É verdade, Toledo. A gente pode observar, além dessa questão da chuva, que é mais esperada para o sábado, tirando em Nova Friburgo, que também deve chover no domingo, que a gente tem que destacar aqui. O sábado vai ser um pouco mais frio. Esse frio que a gente está observando na semana deve permanecer no sábado. Mas no domingo, a tendência já é a temperatura aumentar um pouquinho. Ainda vai estar frio, mas mais próximo da temperatura amena do que esse gelo que realmente está tendo nos últimos dias, nas últimas semanas, aqui na região serrana. Toledo, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para o fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, agora trocando consideravelmente de assunto, neste sábado, a Prefeitura de Petrópolis realiza o segundo dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti. Serão mais de 80 agentes em ação realizando visitas domiciliares, limpezas de pontos estratégicos e distribuição de materiais educativos. Nós vamos acompanhar um vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura sobre esse dia. Hoje eu vou te convocar para uma batalha, e essa luta pode salvar a sua vida. Neste sábado acontece o dia D de combate à dengue, e precisamos da união de todos para acabar com o foco do mosquito. A Prefeitura vai estar nas ruas com ações de conscientização e limpeza, como essa da Condep, que está recolhendo pneus acumulados. Olha esse exemplo aqui, olha como ele acumula água, e isso pode colocar sua vida em risco. Mas em casa também pode ter armadilhas, como essas nos vasos de planta, por exemplo. Por isso, é importante a mobilização de todos. Neste sábado, pare por 10 minutos, faça uma vistoria. Vamos acabar com esse mosquito. Juntos, vamos vencer essa guerra. E olha só, gente, nesse vídeo da Prefeitura nós falamos da dengue. E agora vamos continuar falando de doenças, mas agora fora de Petrópolis e de um outro assunto. O presidente da Câmara de Vereadores de Paraíba do Sul divulgou que um caso de febre maculosa foi confirmado no município. O paciente foi atendido no Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição. Durante uma sessão plenária realizada na última terça-feira, o presidente da Câmara de Vereadores de Paraíba do Sul, André Salgueiro, afirmou que existem casos suspeitos de febre maculosa no município e um já confirmado. O paciente em questão foi atendido no Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição. Uma detecção de febre maculosa no município de Paraíba do Sul, alto índice de suspeitas de pessoas e animais contaminados por esse carrapato que transmite esse vírus. Ainda segundo o parlamentar, há a suspeita de que pelo menos uma pessoa tenha morrido em decorrência da doença. Nós tivemos a infelicidade de perder uma grande amiga, servidora pública do município, cuja suspeita é da febre maculosa. A gente aguarda a conclusão do laudo do Hospital das Clínicas de Três Rios. Por isso, em casos de sintomas, é importante que as pessoas se dirijam até uma unidade de saúde. Redobrem a atenção e, em casos de sintomas de febre maculosa, procure imediatamente o pronto-socorro. Segundo o Ministério da Saúde, a febre maculosa é uma doença infecciosa febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade. A febre maculosa é causada por uma bactéria transmitida pela picada do carrapato estrela, também conhecido como micuim. Os principais sintomas da febre maculosa são febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos.
tratamentos. Em casos mais graves, a doença pode causar paralisia de membros e até atingir os pulmões, causando uma parada respiratória. A doença também pode acometer os animais. Nós já tivemos 2 cachorros mortos por febre maculosa. Para se prevenir contra a infecção, é indicado que em regiões de mata e de possível infestação, as pessoas utilizem repelente e usem roupas claras e compridas. Olha só, gente, apesar do Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição ter confirmado um caso da doença na unidade, em nota, a Prefeitura de Paraíba do Sul, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou que até o presente momento, nenhum dos casos mencionados pelo presidente da Câmara de Vereadores de Paraíba do Sul foi confirmado, uma vez que os testes necessários para confirmação ainda estão em fase de realização. A equipe da Vigilância Epidemiológica disse ainda que está atenta e monitorando possíveis focos de carrapatos, que são os transmissores da febre maculosa. A Prefeitura disse que está comprometida em garantir a saúde e o bem-estar da população, adotando todas as medidas necessárias para o controle e prevenção de doenças, e reiterou que não há motivos para alarmar a população, tendo em vista que os profissionais de saúde estão devidamente treinados e preparados para atender a quaisquer necessidades que possam surgir, visando sempre a segurança e a saúde de todos. E olha, seguindo neste assunto de saúde, mas saindo deste caso de Paraíba do Sul especificamente, nós vamos acompanhar agora o boletim Infogripe da Fiocruz sobre a situação das doenças respiratórias no Brasil na última semana epidemiológica. Nesse boletim do Infogripe da Fiocruz, a gente tem observado o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave em apenas alguns estados do Nordeste e também no estado do Amazonas, sendo que esse aumento ocorre nas crianças e adolescentes até 14 anos de idade e tem sido causado pelos vírus sincicial respiratório e também pelo rinovírus, no caso das crianças até 2 anos de idade, e também pelo rinovírus apenas no caso das crianças e adolescentes de 2 até 14 anos. Além disso, apesar dos casos graves por Covid-19 estarem em baixa na maior parte do país, a gente tem observado aí uma tendência de leve aumento dos casos de Drag pelo vírus em alguns estados do Nordeste, como no Ceará e na Paraíba, além do estado do Rio de Janeiro. Como a gente tem observado esse aumento dos casos de Drag por Covid-19 em alguns estados do país, a gente pede para que as pessoas verifiquem se estão em dia com a vacinação contra o vírus. A vacina contra a Covid-19 é a principal forma de prevenção contra os casos graves e também óbitos pelo vírus. Lembrando, né, que crianças a partir dos 6 meses de idade já podem tomar a primeira dose da vacina. Pessoas dos grupos especiais como indígenas, quilombolas e pessoas com comorbidade podem tomar vacina uma vez por ano. Idosos imunocomprometidos precisam tomar doses de reforço da vacina a cada 6 meses. Por fim, o Infogripe continua recomendando algumas outras medidas de prevenção, especialmente para as pessoas que moram nos estados com alto aumento de casos de Drag, como o uso de máscaras dentro dos postos de saúde, em locais fechados e com maior aglomeração de pessoas. Em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado, o ideal é ficar em casa em isolamento, evitando transmitir esses vírus para outras pessoas. Mas se não for possível fazer esse isolamento, a gente pede para que a pessoa saia de casa usando uma boa máscara. E também é importante sempre manter uma etiqueta respiratória, como cobrir o nariz e a boca com braço ou lenço de papel ao tossir ou espirrar. E também evitar compartilhar alguns utensílios de uso pessoal, como copo, toalhas e garfo. E agora, saindo desse assunto das doenças respiratórias e doenças no geral, nós vamos para a economia. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, do mês de julho foi de 0,26%, 0,02 ponto percentual acima da taxa registrada no mês de junho.
Nós vamos acompanhar a análise da pesquisa feita por Fernando Gonçalves, do IBGE. O IPCA de julho de 2025 apresentou uma variação de 0,26%, ficando 0,02 ponto percentual acima da taxa de junho, que foi de 0,24%. No ano, o índice acumula uma alta de 3,26% e nos últimos 12 meses de 5,23%, abaixo dos 5,35% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. No resultado de julho, pelo segundo mês consecutivo, o grupo Alimentação e Bebidas apresentou variação negativa, menos 0,27%. Também mostraram queda de preços os grupos Vestuário, menos 0,54%, e Comunicação, menos 0,09%. Os demais grupos ficaram entre o 0,91% de Habitação e o 0,02% de Educação. O grupo Habitação variou 0,91% em julho, com alta de 3,04% registrado na energia elétrica residencial, principal impacto individual no índice do mês, 0,12 ponto percentual. A variação da energia elétrica reflete o reajuste nas tarifas em algumas áreas, em especial São Paulo, que subiu 10,56%. São Paulo é a área de maior peso no IPCA e a alta de 10,56% reflete o reajuste em uma das concessionárias pesquisadas, que foi da ordem de 14%, com vigência a partir de 4 de julho. É importante destacar que, em julho, permaneceu vigente a bandeira tarifária vermelha patamar 1, com a cobrança adicional de R$ 4,46 para cada 5 kWh consumidos. No ano, a energia elétrica residencial acumula alta de 10,18%, maior variação para o período de janeiro a julho desde 2018, quando o acumulado foi de 13,78%. No grupo de despesas pessoais, a variação de 0,76% foi impulsionada pelo reajuste nos jogos de azar, reajuste médio de 11,17%, vigente desde 9 de julho. No grupo dos transportes, houve uma aceleração de junho, 0,27%, para julho, 0,35%, por influência das passagens aéreas, que subiram 19,92% em julho. O grupo Alimentação e Bebidas apresentou, pelo segundo mês consecutivo, queda na variação média de preços, menos 0,27%. A queda foi impulsionada pelo grupamento dos alimentos no domicílio, que caiu 0,69% na passagem de junho para julho, com destaque para as quedas da batata inglesa, menos 20,27%, na cebola, menos 13,26% e do arroz, menos 2,89%. Regionalmente, a maior variação foi em São Paulo, 0,46%, e a menor em Campo Grande, menos 0,19%. O INPC de julho apresentou uma variação de 0,21%, e em junho o índice havia variado 0,23%. No ano, o indicador acumula uma alta de 3,30% e nos últimos 12 meses de 5,13%, abaixo dos 5,18% dos 12 meses imediatamente anteriores. E olha, gente, com essa análise nós encerramos a nossa parte de notícias do Correio Petropolitano Debate de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo agora e daqui a pouquinho você vai acompanhar uma entrevista inédita com Keila Prati, que vai conversar um pouco sobre o dia D do empreendedorismo feminino. É um assunto bem interessante, como eu já disse, uma entrevista inédita. E se você quiser acompanhar essa entrevista outra vez, reassistir ou alguma outra entrevista aqui do Correio Petropolitano Debate, você pode acessar as nossas redes sociais, tanto o YouTube quanto o Facebook, para acompanhar lá todas as edições do Correio Petropolitano Debate e também os outros programas aqui da grade da TV Correio da Manhã. Mas agora vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho você vai acompanhar essa conversa. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói.
Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui com a Keila, que vai conversar um pouco com a gente sobre um evento que vai acontecer aqui em Petrópolis. Boa tarde, Keila, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. É um prazer te receber aqui no nosso programa. Antes da gente começar a conversar de fato sobre o evento, sobre tudo isso, queria que você se apresentasse para o nosso público. Bom, eu sou a Keila Prates, atualmente moro no Rio de Janeiro, mas sou natural de Minas Gerais, há 10 anos vivo no Rio de Janeiro. E há cerca de 3 anos eu trabalho com desenvolvimento de mulheres empresárias. Passei mais de 9 anos aí trabalhando na área executiva, sou engenheira de formação, mas há 3 anos eu venho aí dedicando a minha vida nessa missão de desenvolver empresárias. E hoje a nossa conversa é justamente sobre esse ponto do empreendedorismo feminino, vamos dizer assim, né? Das mulheres empresárias, que vai ser realizada, né? Você vai realizar uma palestra aqui na nossa cidade. Você pode falar um pouco sobre como vai ser essa palestra? Legal, nós vamos fazer um evento, eu e a minha equipe vamos realizar um evento aqui em Petrópolis. O nome do evento é Dia D. É uma imersão, vai ser das 9 da manhã até às 17 horas. E essa imersão ela vem com os pilares gestão, mentalidade e vendas. É exclusivo para mulheres, porque eu acredito que a mulher ela tem um desafio diferente no empreendedorismo. E além disso, nesse evento elas vão ter muita oportunidade de networking,
porque eu acredito que o networking é uma moeda que nós precisamos ter sempre em mãos, conhecer novas pessoas, gerar novas conexões. Então o evento ele é todo baseado nesses 4 pilares. Perfeito, um ponto inclusive que a gente tem que destacar sobre o networking, que muitas vezes o conhecer alguém vale muito mais do que dinheiro em si. O empreendedorismo, no geral, é muito baseado em como que você consegue se manter, quais são suas bases. E você tendo conhecimento sobre alguém, você conhecendo alguém que já trabalha na área, vamos dizer assim, é claro que isso com certeza ajuda, não é mesmo? Com certeza, as conexões são muito valiosas. Inicialmente, não somente com interesse em gerar negócios, mas também nisso, mas principalmente na intenção de servir e de se conectar. O network mais genuíno, ele é realizado através do interesse de servir o outro, de conhecer, de saber como ajudar, de poder indicar alguém também para essa pessoa. E aí depois isso também se torna, por que eu chamo o networking de uma moeda? Porque realmente depois isso acaba voltando para você de alguma forma. E quando que esse evento vai acontecer? Olha, vai acontecer no dia 16 de agosto, das 9 às 17, lá no auditório da ACEP, Associação Comercial aqui de Petrópolis. Perfeito, o local totalmente relacionado ao assunto. E esse é um assunto que é muito importante. Como você disse, as mulheres acabam tendo alguns outros desafios, precisam ter abordagens um pouco diferentes nesse mundo empresarial. Isso é muito por conta das maneiras que a nossa sociedade é formada, não é mesmo? Exatamente. Por muito tempo a mulher, na verdade, fisiologicamente nós somos criadas muito para dentro, né? Na criação dos nossos filhos, no cuidado da casa, na manutenção ali do lar e muitas vezes no apoio. Só que com as mudanças que o mundo vem sofrendo, a mulher precisou se levantar e construir o seu próprio negócio, muitas vezes ir para fora até para trazer o próprio sustento para os filhos, né? Nós temos aí um número de empreendedoras, de empresárias que não tem outra opção a não ser sair para trabalhar e sustentar os filhos. Muitas vezes empreender não é só por uma questão de opção, é por uma questão de necessidade. E existe um dado que mais de 60% das mulheres começam a empreender para sustentar os filhos e para também poder passar mais tempo com os filhos. Perfeito, um dado muito interessante realmente, e que muita gente às vezes nem pensa sobre este assunto. Queria te perguntar qual é a importância de eventos como esse para o meio do empreendedorismo feminino que existe hoje em dia. Não existe hoje, né, uma faculdade, um curso, né, de graduação que forme uma empresária e nem um empresário. E esses cursos, essas imersões, essas mentorias que hoje o mercado oferece são opções muito acessíveis para que essa mulher consiga ter acesso a conhecimento que, infelizmente, a faculdade não nos provê isso, porque é a respeito da vivência no negócio. Existem desafios no dia a dia do empreendedorismo, na empresa, na loja, na fábrica dessa mulher, que não está em nenhuma matéria da faculdade. E é nesses ambientes, rodeada dessas mulheres que muitas vezes já passaram por esses desafios que essa mulher está passando, é que ela vai se conectar, vai conhecer e vai encontrar a solução para esses problemas que ela vive. E ela vai sentir que ela não está sozinha, que esse problema não acontece só com ela. E quando eu falo de problemas, são problemas assim das mais variadas sortes. Assim. Muitas vezes é um problema com o funcionário, é um funcionário que ela não sabe contratar, ela não sabe contratar direito, às vezes é um problema tributário, enfim, são muitos desafios que essa mulher passa. E ela ficando sozinha, isso se torna ainda mais difícil e às vezes até impossível de se suportar. Entendi. Algo bem interessante realmente é essa variedade. São os diversos tipos de problema que a pessoa pode ter e que tem diversos tipos de solução. Então é muito importante ter esse apoio e ter essa instrução. Um ponto que você destacou, que eu acho que até se aplica, que é mais intensificado nessa questão do empreendedorismo para mulheres, mas é justamente essa questão da vivência com outras pessoas que já estão naquele meio. Você disse que não existe uma faculdade que ensine isso. E é importante destacar que praticamente faculdade nenhuma ensina isso para nenhum curso. Então, a vivência que os professores passam é muito mais do que só o que você vai aprender, é muito mais do que só a matéria. A experiência, a vivência que eles têm
tem muito a ser considerado, não é mesmo? Exatamente, exatamente. A teoria é muito importante. Eu vejo uma grande diferença entre a mulher que tem uma formação na área, que passou também até no corporativo, já trabalhou em grandes empresas. Eu tive essa oportunidade, eu sou engenheira de formação, trabalhei durante 9 anos em fábrica, depois trabalhei mais 7 anos como executiva e eu vejo a diferença de background, de conhecimento que eu recebi nessas oportunidades. E muitas vezes a mulher nunca trabalhou em nenhuma empresa e ela já abre o negócio dela. Então ela começa ali muitas vezes sendo ótima no que ela faz, na parte técnica, mas na parte de gestão ela não domina nada. E aí começam a surgir os desafios. E esse sonho que ela tinha de ter um negócio acaba se tornando um pesadelo. O objetivo que ela tinha de sustentar a família ou de passar mais tempo com os filhos se torna numa escolha injusta entre ou eu passo mais tempo com os meus filhos ou eu me dedico mais ao trabalho para sustentá-los. Então, o que eu ensino para a mulher é que ela não precisa passar por isso. Ela pode sim fazer escolhas diferentes, tendo mais estratégia e alinhando a mentalidade dela à mentalidade de uma empresária, que é tomar riscos, aprender sempre, estar em ambientes onde ela se sinta desafiada e saber que tudo que ela quer alcançar está por trás de algo que ela precisa aprender. Então, se você é empresária, você nunca pode parar de aprender. Você tem que estar exposta frequentemente ao aprendizado, ao novo. Tem que sentar para aprender, para depois você levantar para vender. Eu costumo dizer isso sempre. Perfeito. Você já até falou alguns pontos, essa é a minha próxima pergunta, mas só para a gente poder reforçar. Pode dizer mais uma vez, que tipo de coisas que vão ter nessa imersão? Ótimo. Nós vamos falar sobre mentalidade da mulher empresária. Quando eu falo de mentalidade, a gente fala sobre vários aspectos. Não é só sobre a forma como eu penso, é sobre a forma como eu me comporto diante dos desafios da vida, porque eu tenho a opção de ou ter um desafio e achar que aquilo ali está só acontecendo comigo, que realmente empreender não é para mim, ou eu posso olhar para aquilo e falar assim, eu vou superar e vou aprender com isso e isso aqui não vai acontecer comigo mais. Então essa é a parte da mentalidade. Parte da gestão, nós vamos trazer também como gerir o seu negócio, falar sobre gestão financeira, divisão do financeiro, que muitas mulheres ainda usam o dinheiro da empresa na vida pessoal e vice-versa. Esse também é um tema que a gente traz. E o principal tema é vendas. Eu costumo dizer que a mulher que tem um negócio, mas não sabe vender, ela não tem um negócio, ela tem um hobby. Então, ela precisa saber que dentro da empresa dela precisa haver processos de venda e isso nós não conseguimos ensinar tudo em um dia, mas ela vai ter acesso a conteúdos que talvez ela nunca tenha passado pela cabeça dela, que aquilo ali ela pode aprender. Perfeito. E para a gente poder finalizar, tem mais algum ponto que você queria destacar sobre essa imersão que vai acontecer? Bom, eu gosto de dizer que eu faço essa imersão no sábado porque é um dia que a empresária tem uma opção a mais de poder, de não perder um dia de trabalho. A gente sabe o quanto custa um dia de trabalho, porém é um dia onde as pessoas costumam dizer assim, é sábado, é o meu dia de descanso, me deixa aqui no meu canto, deixa eu ficar aqui no meu sofá descansando, porém é um dia que eu desafio você, mulher, a entregar para você mesma, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de sair de casa no sábado e passar o dia inteiro com a gente lá, conhecendo outras mulheres, se conectando e trazendo mais conhecimento para o seu negócio, porque é só a partir daí que você vai conseguir crescer. E para a gente poder reforçar mais uma vez, vou pedir para você dizer quando, que horas e em que lugar que vai acontecer. Ótimo. Então, é o dia D, imersão em negócios para mulheres. A gente vai falar sobre mentalidade, gestão e vendas. Vai acontecer no dia 16 de agosto, no auditório da ACEP, das 9 da manhã até as 17 horas. E para você adquirir os ingressos que estão a preço simbólico, só para a gente arcar com os custos do local, no meu Instagram, @KeilaPrates, tem o link lá que você pode entrar, saber mais sobre o evento e garantir o seu ingresso. Aproveita, já chama uma amiga para ir junto com você. Perfeito, Keila.
muito obrigado por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate. É um prazer a gente conversar sobre esse tópico que é tão importante e que realmente tem que ser cada vez mais conversado. Já é um assunto que tem ganhado mais destaque, mas cada vez mais conversado e está cada vez mais na rotina. Perfeito. Eu que agradeço o carinho que Petrópolis está me recebendo também. Então, vou te desejar um abraço e agora a gente vai encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima! TVC, a TV do Correio da Manhã.